Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas na sexta-feira à noite, Arthur. Tudo bem, Felipe? Então, a rivalidade não voltou, mas só que a freguesia continuou. Ué, mas esse é o nome do programa, você já vai responder agora? Ninguém vai nem querer ouvir mais. Então tá, já acabou, não preciso mais. Pois é, hein? Tinha rivalidade, agora vai, e não sei o que, e no fim, não foi... Mas ó, antes de qualquer coisa, Arthur, a gente já tem que deixar muito claro que qualquer análise que a gente fizer hoje tem que ter um asterisco aí do lado que os Colts quase chamaram o mendigo da rua pra jogar junto, cara, que não tinha jogador ali, mano. Sim, foi uma coisa absurda, porque é obrigado os times deixarem 7 jogadores inativos durante a partida, só levarem 46 jogadores pro jogo, mas só que nessa lista de inativos geralmente tem muitos que é por opção técnica, só que nos Colts não, os 7 estavam lesionados, e além desses 7 lesionados, tiveram 2 que já não entraram em campo por também estarem lesionados, ou seja, Indianápolis começou a partida com 44 atletas, ainda teve diversos que se machucaram ao longo da partida, então a bruxa estava solta lá pro time de Frank Rich. Imagina, não é fácil não, ainda mais jogo de domingo, não dá tempo, já tem que preparar, o negócio foi feio pra eles, então até se a gente esquecer de falar na hora da gente começar a falar tudo aqui, as nossas análises, tem um asterisco aí que qualquer coisa, não dá pra levar muito esse negócio, pelo menos pra mim, porque era um Colts capenga ali, mancando mais do que qualquer um aí, cara, então não podemos esquecer disso. Arthur, antes da gente falar aqui, entrar, tem os recadinhos de sempre. E um recado que eu queria falar é pro pessoal que, pelo que a gente tá vendo, tem um pessoal que não tá entendendo lá no Twitter que a gente tem a conta 2 do Patriotas, que eu acho bom a gente explicar pra galera que é assim. A conta do Patriotas é a principal, é onde a gente comenta, é onde vocês mandam pergunta, tudo. Mas o senhor Twitter, Arthur, às vezes acha que a gente é robô, sei lá, porque a gente twitta muito e porque a gente recebe muita interação e aí as respostas, tudo. E a gente, não é difícil a gente estourar o limite de tweets por dia, pela quantidade de interações e pela quantidade de informação que a gente dá. E aí a gente tem que fazer uma conta 2 pra responder a galera e dar uma aliviada na conta principal, e também que se travar a gente consegue continuar por lá, né, meu? Sim, até porque a gente não gosta de deixar passar nenhuma pergunta, aí a gente gosta de responder tudo que vocês mandam pra gente, então a gente criou meio que esse mecanismo para não travar nossa conta 1 e a gente continuar respondendo as perguntas de vocês. Só que até de vez em quando, mesmo com essa conta 2, o Twitter também acaba travando a gente. Eu tô achando que já é algo pessoal. Acho que a gente faz o trabalho de um robô, cara. Por isso ele acha que a gente é um bando de robô, só pode. E esse negócio que o Arthur falou de a gente tentar responder todo mundo é uma outra coisa que eu queria falar aqui. Que assim, a gente realmente tenta, a gente faz um esquema aqui em dia de jogo, é mais de uma pessoa que trabalha, e sim, a gente chama isso de trabalho, que um fica mais comentando, o outro fica nas respostas, é um esquemão que a gente faz aqui pra conseguir atender todo mundo, mas às vezes não dá, né, Arthur? Mesmo assim a gente não consegue suprir aí o tamanho da necessidade. Por exemplo, faz tempo que a gente não vem falar de números aqui e dar uma de metidão, mas eu acho importante pro pessoal ter uma noção, Arthur. Nessa quinta-feira, no jogo contra os Colts, a gente teve 922 retweets em coisas que a gente postou, 7.000 likes, 358 interações pra gente responder e 496 mil impressões de tweets por aí, tudo que a gente pôs visualizados, que chegou, que alcançou outras pessoas. É inacreditável esses números, e é por isso que às vezes a gente não consegue responder todo mundo, né, cara? Sim, é inacreditável, é surreal. A gente tá prestes de bater a marca de 12 mil
seguidores no Twitter, já tá ali pertinho desse número tão marcante, tão histórico. E também acho que, além desses números de tudo, vale reiterar que o jogo foi numa quinta-feira. Não foi uma partida de horário de domingo, que tava todo mundo de folga, não. Foi um Thursday Night Football, um jogo de quinta-feira, ainda tendo debate. Um debate junto. Jogo da Libertadores no mesmo horário. E mesmo assim a torcida patriota mostrou sua força e mostrou que tá com o time em todos os momentos. É isso que eu ia falar. Números desses que a gente tem, pela experiência que eu tenho de trabalhar profissionalmente, são muito grandes para uma conta que tem 12 mil seguidores só. E isso mostra o engajamento do torcedor dos Patriots e a gente sabe, com todo mundo, com todos os canais, com todo mundo que tem, mas muito com a gente também. A gente só tem a agradecer. Faz tempo que a gente não vem agradecer aqui e tal, mas a gente assustou um pouco com esses números. Fazia tempo também que a gente não ia olhar os números e a gente achou que era bom falar aqui, agradecer a todo mundo, esse engajamento, esse carinho que o torcedor dos Patriots tem com a gente. A gente falou esses dias aqui do povo que vem meter pau em nós, vem xingar, mas também tem muita gente que gosta da gente, que faz um carinho, que participa com a gente em tudo, e isso é muito importante. E já que a gente tá nessa, Arthur, a gente tem que pedir o carinho da galera de vir também todo mundo, essa galera toda pro Instagram, né, meu? Que a gente tá trabalhando no Instagram, tá legal ali, e a gente precisa do apoio de todo mundo lá também agora, né? Pois é, uma rede social nova, vocês estão acostumados, a gente tá sempre no Facebook e no Twitter, também no Spotify, no YouTube, mas agora a gente também tá com as nossas ações no Instagram. A gente tá focalizando também lá, porque é uma rede social que vem crescendo bastante e a gente quer aproveitar esse mecanismo para estar mais ao lado ainda do torcedor, porque tem muita gente não usando mais Facebook e tem muito pessoal migrando pro Instagram. Então a gente também resolveu fazer uma conta lá e deixar todo mundo informado sobre o New England Patriots. Então, ó, vem pro Instagram com a gente, garanto que vocês vão gostar, é uma forma de interação diferente, e até o irmão do Gronk já curte nossas coisas, Arthur. Pois é, se até o irmão do Gronk, o Chris Gronkowski, curte, só falta você agora. Bora. Bora lá então, vamos começar esse papo. Senhor Arthur, de novo, né, meu? Foi um jogo que tinha que ganhar, né, Arthur? Da forma que chegou, com um tanto de lesão, com os Patriots que até, por exemplo, a defesa, ela jogou bem menos do que o normal contra Miami. A gente basicamente tinha pouco jogador ali com lesão. O Gronk estava mais na dúvida. E o que? Eric Rowe, que ficou fora por lesão. Teve mais alguém? O resto foi mais por questão técnica mesmo, né, cara? Sim, era um jogo que a gente tinha que ganhar. Não poderia ter ali o meio termo. Era uma partida que tinha que ser vitória na certa, e foi. Como você bem disse, os Patriots, diferentemente dos Colts, estava até bem no quesito lesão. Apenas o Eric Rowe, com a contusão na virilha, e o Gino Grissom, com a lesão no tornozelo, ficaram de fora, e os outros 5 nativos foram por opção técnica. Pois é, opção técnica que até teve gente que assustou, Arthur, porque assim, o Edelman voltou, e para ele voltar a gente tinha que tirar alguém. E o cara o escolhido para ser cortado foi o Kenjon Barner, running back. E para muita gente foi estranho, porque assim, o jogo a gente foi já sabendo que a gente tá com o Burkhead fora. Sobrou o Sonny Michel e o James White. Então para muita gente era um problema aí com 2 running backs. Mas ficou claro que esses 2 conseguiram render. E são 2 bons running backs para esse ataque que conseguem fazer mais de uma coisa, né, meu? Sim, são 2 excelentes running backs, principalmente o James White. A temporada que o camisa 28 vem fazendo, na minha opinião, é de melhor jogador dos Patriots. O MVP dos Patriots nos 5 primeiros jogos, para mim, é James White. Por tudo que ele traz pro ataque da equipe. E mesmo sendo um running back de origem, todo mundo sabe, todo torcedor dos Patriots tem essa noção que ele é um alvo para passes, e ele vem fazendo isso com excelência. Só na partida de ontem contra os Colts, foram 10 recepções para 77 jardas e um touchdown. Ele lidera o time em número de touchdowns totais em 2018 e para mim vem se mantendo o jogador mais regular ao longo dessa temporada.
O White tem 4 TDs anotados nesses 5 primeiros jogos, e a última vez que aconteceu isso com um running back na liga, não é nem nos Patriots, foi em 1968, o Mel Farr dos Lions. Então, assim, fazia muito tempo que um running back não recebia 4 touchdowns nos 5 primeiros jogos na NFL. A gente teve também a pergunta aqui do Remy Negreiros, que ele fala assim, não é nenhuma pergunta, ele fala, no final das contas, Tio Bill acertou na pique do Sonny Michel. A gente falou um pouquinho disso na semana passada, Arthur, e tem que falar de novo. Ele tá correndo muito bem, ele tá mostrando um burst interessante, ganhando jarda após o contato, ele não tem medo de ir pra cima, de ir na porrada ali quando precisa, manda stiff arm na cara dos caras. Eu sinto que o Michel tá, como a gente falou semana passada, ele tá entendendo mais o jogo, a OL tá ajudando mais o trabalho dele, mas ele também parece que ele tá perdendo aquele medo que muita gente fala, que você ter o medo de se lesionar de novo, né? Então ele tá ficando mais solto, né? Sim, mas o que eu acho mais interessante dessa situação do Michel, claro que ele jogou muito bem nessas últimas 2 partidas, como você bem mencionou, mas só que se a gente for pegar 2 semanas atrás, tava toda a torcida metendo pau, falando que Bill Belichick errou na escolha dele, que era um jogador que não dá frutos nenhum, e agora, depois de 2 partidas boas, já é uma escolha acertada, já é uma baita pique de Tio Bill. Então, pra mim, tem que ainda ter um pouco de calma. No meu ver, Michel tem tudo pra se formar um ótimo running back da liga, mas assim, foram 2 jogos ótimos e 2 jogos muito abaixo da média. Claro que teve o fator da lesão do, mas agora ele parece estar mais solto, só que ainda vou ter um pouquinho de cautela com ele, afinal eu não gosto muito de ir para esse lado extremista. Pois é, a gente até fez lá no draft, eu fui um dos que não gostei da escolha do Sonny Michel, muito pela posição e tal, mas assim, ele tá calando a boca de todo mundo, a verdade é essa, tá jogando bem, tá conseguindo mostrar que tem condições sim de ser running back, e pra mim tá jogando como escolha de primeira rodada até aqui, pelo menos nesses 2 últimos jogos. Sonny Michel calando a boca de muita gente aí nessas 2 últimas semanas. Essa questão da lesão, a gente também viu no Edelman, né, Arthur? Voltou com tudo também, nem parece que o Edelman tava lesionado, que teve alguma coisa, voltou retornando punch e se jogando no meio da linha ali, no meio da defesa, dando porrada em linebacker, e aí é o Edelman que a gente conhece, né, meu? Sim, o Edelman que a gente conhece, que já voltou liderando o grupo de wide receivers em recepções com 7 e também em jardas com 57. Um Julius que, apesar de ficar mais de um ano parado, demonstrou que está em ritmo de jogo, demonstrou que os treinamentos que ele fez durante seu período de suspensão e durante a recuperação da lesão surtiram efeito, e ele conseguiu jogar muito bem nessa partida. E tem aqui uma estatística interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que de acordo com o Next Gen Stats, Tom Brady lançou 62% dos passes no intervalo ali de 5 jardas. E sem Edelman na equipe, Tom Brady nas últimas 4 semanas só tinha lançado 45,9%. Então é um claro fator de Julian Edelman em campo que os Patriots buscam rotas mais curtas. Também lá no Instagram, Arthur, o Marcelo Caio mandou aqui, ó: o que acontece com Derek Rivers? Acham que o tempo dele no Pats está se esgotando? Pois é, Marcelo, essa é uma situação estranha, que a gente nem tem muito o que falar do Rivers, porque a gente não tá vendo ele jogar, né? E não é lesão, né, Arthur? Não tem nenhuma informação de lesão, ele simplesmente tá ficando fora por decisão técnica, né? Sim, o Rivers que tá na sua temporada de calouro, porque, como todos sabem, ele perdeu todo 2017 com a lesão no joelho, e a informação que a gente tem é que é por opção técnica, não tem lesão, não tem nada, os jornalistas não são permitidos ver os treinos durante a semana, só os primeiros 15 minutos de aquecimento, então também não tem informação sobre como o Derek Rivers está treinando, mas eu acho que o tempo dele dos Patriots ainda não está se esgotando não, acho que são mais testes que o Brian Flores e o Belichick estão fazendo, porque a pressão não estava surtindo efeito. Mas agora, com o John Simon lesionado, a gente ainda não sabe se ele estará apto para jogar contra o Kansas City Chiefs. Quem sabe o Derek Rivers possa voltar a ficar ativo. Então, essa própria questão do John Simon é estranha. Porque ele chega, já vai pro jogo, acabou se machucando, mas chegou e foi pro jogo. Semana passada jogou e nesse também até se machucar.
Agora, a pressão não é do jeito que a gente imaginou que seria, né, Arthur? Com certeza, a gente vai falar mais da defesa daqui a pouco num todo. Pra mim é um dos setores que mais precisa melhorar. Já não é de hoje, já é de temporadas passadas. Agora, se não tá pressionando do jeito que deveria, por que não colocar o coitado do Rivers pelo menos ativo e dar uma opção pra ver o que ele consegue fazer, né? É aquelas decisões estranhas que acontecem nos Patriots que a gente nunca entende, né, meu? O negócio não tá funcionando, tem um cara ali parado e eles também não dão a chance do cara tentar alguma coisa, né? Pois é, concordo com você. E também pode ter gente que tá se perguntando de cadê o Quintonta Davis. O Davis tá na mesma situação do Rivers, tá ficando inativo por opção técnica. Mas só que já no caso do Davis eu concordo de Bill Belichick deixá-lo de fora, porque ele não vinha jogando bem e o número de jardas cedidas na corrida e no passe com o Davis em campo elevava muito e prejudicava a defesa patriota. Então pra mim são dois jogadores que estão ficando inativos, mas só que por questões diferentes. Voltando pro ataque, Arthur, o Lucas Panício lá no Instagram, e também vou emendar aqui que tem mais gente, o Cauã Araújo, até mais pessoas falaram disso, mas vou puxar pelos dois aqui. Eles querem saber do Gordon, o Cauã falando do espaço que o Gordon pode ter nesse elenco, e o Lucas Panício perguntando se a gente já pode se empolgar com o Gordon, porque ele já se empolgou. Touchdown 500 de Brady na mão do Gordon. Ele é o nem sei falar isso, vou falar mais fácil. Ele é o jogador de número 71 a receber uma bola do Brady na temporada regular, também recorde junto com o Brady. Eu falei semana passada, eu gosto muito de como ele é bem mais forte, um receiver maior. Eu acho que isso, pra mim, o espaço do elenco dele é muito nessa questão, de ser um cara um pouco diferente dos outros que a gente tem, né? Pois é, o Gordon traz muita versatilidade para esse ataque dos Patriots, que já tem opção pro outside, com Dorsett, com Hogan, com Patterson, agora com a volta de Adam, já tem a opção no slot, e Gordon mas esse wide receiver é físico. Um wide receiver que pode até ser comparado com o Randy Moss. Inclusive o touchdown dele de ontem contra os Colts foi bastante semelhante ao que o Randy Moss fez contra o Miami Dolphins enquanto jogava pelos Patriots. A gente até publicou no Twitter e no Instagram, então quem quiser ver aí esse comparativo pode entrar lá nas nossas redes sociais. E aqui a pergunta do Cauã, qual será o espaço do Gordon no elenco. Eu acho que ele vai ser inserido gradativamente ao time, até porque não está 100% da lesão do posterior na coxa, treinou limitado durante essa última semana. Então assim, eu acredito que à medida que ele vai evoluindo da lesão e que também vai pegando mais o playbook, eu vejo o Gordon mais inserido e com a intensidade maior de produção no ataque patriota. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar também, Arthur, é que nesse jogo contra os Colts era para os números dele ter sido melhor e maior, mas o Brady também teve umas 2 vezes que o Brady foi lançar para ele e soltou também uma bola que, o cara deve ter falado, eu cheguei nos peitos, o Brady vai lançar para mim, o cara recebe 2 bolas no pé. O Sr. Brady também tá desreguladaço, né, e teve 2 ali no Gordon que foi desse jeito. Então, Brady, ajuda o menino aí também que a gente precisa. Uma outra coisa também, Arthur, é a questão que a gente até falou semana passada, que eu puxei, que fiz a pergunta pra você da questão do Hogan. Hogan bobeando, aquela interceptação foi muito mais culpa dele que a do Brady. Deixa ele bobear que o Gordon tá vendo, cara. Sim, o Hogan pra mim tá numa temporada muito, mas muito abaixo de sua média. Não é o jogador que a gente viu em 2016, não é o jogador que a gente viu em 2017. É um Chris Hogan que está jogando em ano de contrato encerrando e está jogando mal. Pode-se dizer sim que ele está jogando mal. Os 2 touchdowns que ele já fez nessa temporada foram todos na partida contra o Jacksonville Jaguars, e de lá pra cá ele só tem 7 recepções para 90 jardas. Até James White, que é running back, em um jogo que foi ontem contra os Colts, conseguiu mais recepções que Hogan em 3 partidas. E nesse negócio que você falou que o Hogan tá jogando em ano de contrato, o Luiz Henrique Garcia mandou aqui pra gente, que tem vários jogadores que estão nessa situação, né? E ele colocou alguns nomes aqui e ele falou pra gente falar quem que a gente acha que tem chance de continuar. Como você mesmo disse, Luiz, é muito difícil de prever. Então, acho mais fácil, Arthur, a gente falar quem que pra gente aqui, dos nomes que ele deu, a gente faria de tudo pra renovar, vamos dizer assim, sabe? Seria a nossa prioridade.
possibilidade. Ele falou aqui, ó, Trey Flowers, Jason McCourty, Chris Hogan, Josh Gordon ou Laadrian Waddle. Acho que a gente tem a mesma resposta, né? Sim, acho que isso a gente vai ser unânime, e até se a gente fizer essa pergunta com todos os integrantes aqui do Projeto Patriotas, também vai ser unânime. Trey Flowers, né, meu? Não tem nem como. Acho que desses nomes aí, acho que até de todos os nomes, se bobear, o Flowers faz diferença. Até uma coisa que eu tô achando até estranho, talvez seja pela volta dele de lesão e tal, mas o ano passado ele jogou tipo 98% dos snaps. Ontem ele não jogou, acho que ele jogou uns 55, 60, se eu não me engano. Eu ainda não preenchi minha planilha, então não tá na minha cabeça, mas eles estão usando ele menos. E mesmo quando ele não contribui tanto no jogo, na pressão, ele trabalha muito bem contra o jogo corrido também, né, Arthur? Sim, ele é um jogador, pra mim, um jogador que a defesa dos Patriots é mais dependente. E a gente pôde observar muito isso nas partidas que ele esteve fora. As estatísticas com o Trey Flowers sem jogar e com o Trey Flowers em campo são, assim, assustadoras. É um jogador que o time de New England necessita muito, até porque além de ser nosso melhor pass rush, como você bem lembrou, também é nosso melhor defensive end marcando contra a corrida. E desde a semana passada, vulgo domingo, contra o Miami Dolphins, já estou percebendo meio que um sisteminha, um quartetozinho titular ali na linha defensiva dos Patriots, que é com Flowers na ponta esquerda, obviamente Lawrence Guy fazendo uma ótima temporada, e aí uma surpresa para mim, que é o Malcolm Brown, que ganhou esse lugar do Danny Shelton. Shelton decaiu nas últimas partidas, e o Adrian Claybor. Claybor não começou bem a temporada, mas parece que ganhou ali a disputa com o Ice e tá assumindo esse posto de defensive end direito titular. E isso responde um negócio que a gente falou lá na off-season, Arthur, no programa de quando o Claiborne veio, que a gente lembrou que o Claiborne tem aquele problema que ele só pode jogar no lado direito, e que o Flowers era o cara do lado direito, e como que eles iam fazer. E mostra o tanto que o Trey Flowers é um baita de um jogador, porque ele já atuou do lado direito, e por causa do Claiborne ele atua do lado esquerdo agora, consegue jogar dos dois lados, e pra quem já jogou futebol americano sabe que isso muda, e muda muita coisa quando você muda de lado. Arthur, o Carlos Onofre mandou pra gente aqui: o Gronk está mais lento mesmo, como o Paulo Antunes comentou no jogo. Primeira coisa, tinha muita gente que dizia que nem jogar ele ia, né, cara? Pelo tempo de recuperação, pelo tornozelo baleado. Então isso tem que ser uma capa antes da gente falar do Gronk, principalmente nesse jogo, né? Sim, e se eu tivesse lá na comissão técnica dos Patriots, eu daria a minha opinião de não colocar Gronk pra jogar, porque todo mundo sabe do histórico de lesão dele. Mesmo não tendo sido nada grave, foi uma semana curta de recuperação. Ele treinou limitado em um dia e não treinou no treino anterior. Então, assim, apesar de ele ter conseguido liderar os Patriots em jardas na partida, apesar de ele ter conseguido aparecer bem, eu não arriscaria Gronk nesse jogo. E sobre isso da velocidade, eu acho que é inevitável. Um jogador, ao longo de sua carreira, tendo tantas lesões como o Gronk teve, perder um pouco da velocidade, perder um pouco da agilidade. Mas eu acho que isso não deixa de ser o melhor tight end da liga e não deixa de ser o principal alvo de Brady. Tem um negócio interessante aqui que a gente puxou do Gronk. Ele teve o primeiro TD na semana 1 e de lá pra cá não anotou mais touchdown, não recebeu mais touchdown. Então são 4 jogos seguidos sem touchdown. A última vez que isso aconteceu com ele foi em 2011, na temporada de 2011, da semana 4 até a semana 7, que ele também não anotou. Então o Gronk ficar 4 jogos sem receber touchdown é estranho. Só que a última vez que isso aconteceu, depois da semana 7 que ele voltou a anotar, ele terminou a temporada, Arthur, com 18 touchdowns e 1.329 jardas. Então não dá pra falar que esse gap de 4 jogos aí é alguma coisa cravada que o Gronk vai mal no ano inteiro ou não. Agora, uma coisa que pra mim, eu ainda não tenho uma definição, uma opinião se o Gronk tá mal, tá bem, tá melhor ou pior, por causa da seguinte coisa. Até ontem, né, nas 4 primeiras semanas, a gente tava com aquele ataque que não tinha ainda a liga ali, não tinha a química, não tinha o mojo, e o Gronk era o principal cara, junto com o White era o Gronk.
Então ele estava com a marcação dupla e basicamente não tinha outra opção. Então o Brady tinha basicamente ele. Volta o Edelman, que isso tende a ajudar, que daí divide mais as atenções da defesa com o nosso ataque. É o jogo que ele está baleado. Então eu ainda não vi o Gronk bem, sem estar baleado, assim, 100% bem. Acho que o Gronk nunca mais vai estar depois de tanta lesão. Mas a gente não viu ele sem um problema mais evidente, com o Edelman de volta, com o ataque funcionando, sabe? Eu acho que esse é o Gronkowski, e até do Brady, esse é o Gronkowski e o Brady que a gente tem que analisar, sabe? Não nessas situações que eles se encontram, sabe? Concordo plenamente com você, e até Josh McDaniels falou isso em entrevista nesta sexta de manhã, que o teto do ataque dos Patriots, do potencial desse ataque, ainda não foi atingido. A gente não tem Tom Brady em seu melhor nível, já lançou 6 interceptações nessa temporada, quando comparado com, por exemplo, 2017 foram 8 no ano todo, e em 2016 foi aquele absurdo de 2 ao longo de toda a temporada. A gente tem Gronk, como você falou, baleado, e quando estava baleado estava sofrendo marcação dupla. A gente tem agora Edelman voltando, ainda vai atingir um nível superior, Josh Gordon se integrando ao time, Sonny Michel pode ser uma opção também para passe, não só para corrida. E Chris Hogan não está jogando bem, então se esse jogador conseguir se encontrar e todos esses outros nomes chegarem ao seu ponto máximo, é um ataque dos Patriots praticamente imparável. César Encinas mandou pra gente: o ataque está com cara de que vai melhorar, como a gente acabou de falar aqui. Como fazer para melhorar a defesa? Vamos lá, Arthur, que eu tenho bastante coisa pra falar de defesa aqui. Até vou emendar, vou pôr todas as perguntas aqui que tem, a gente vai falando aqui das coisas, até para não ficar tão quebrado. Muita gente falando da questão que a secundária está sofrendo muitas jardas. Qual que é a solução para a secundária? Teve gente que falou que se atiraram do Gilmore, sim, ou óbvio, o Fabiano Nogueira lá. Tem bastante coisa aqui, ó. Por exemplo, o Aldo Diego perguntando se é o Gilmore ou o J-Mac que tá jogando melhor. Tem bastante gente querendo falar de defesa, então a gente puxa bastante. Vamos puxar essa questão aqui. Vamos começar primeiro, Arthur, com o geral, como o César fala aqui, como que faz para melhorar essa defesa. Para mim, sinceramente, o problema não está na secundária. Para mim, o problema está no front seven, por 2 questões. Uma, a pressão não acontece como deveria acontecer, como a gente falou agora há pouco. E 2, é o problema que eu vou gravar isso aqui e eu nem falo mais, eu vou só repetir aqui. Os Patriots não possuem linebackers faz um século e isso está acabando com a nossa defesa. Vamos pensar aqui, ó. Acho que se bobear, o melhor jogador da defesa ontem que foi o Chung, com 11 tackles, meio sec e uma interceptação. Para mim, o Chung ontem foi a questão dessa defesa. Por quê? No primeiro touchdown, a gente viu, também tem muita gente falando aqui, não vou lembrar nos nomes agora, de que a gente sofreu com o Tyrande dos Colts. Imagine com o Kelce na próxima rodada contra os Chiefs. Se a gente pensar aqui, Arthur, ó, no primeiro touchdown, o Chung estava na marcação do running back e o Devin McCourty estava no Tyrande. E aí saiu o touchdown em cima do Tyrande no Devin McCourty. No segundo touchdown, o Chung ficou em cover basicamente como middle linebacker e o Tyrande estava na marcação do Devin McCourty, touchdown em cima do McCourty. No terceiro touchdown, o Chung estava oposto do Tyrande e quem ficou na marcação dele, marcação entre aspas, foi o Hightower. O Chung é o nosso marcador de Tyrande, Arthur. E nos 3 touchdowns, não era o Chung que estava no Tyrande. Aliás, se você pegar para ver o jogo, não precisa nem ver o jogo inteiro, os highlights, toda vez que o Chung estava no Tyrande, acho que foi 1 ou 2 bolas que foi recebida. O resto, o Luck nem olhou para ele, porque é o Chung que marca Tyrands. Quando você tem que tirar o Chung de marcar Tyrands, vai dar problema, cara. Eu acho que isso é inevitável. É aquele dominó. Se você tira uma peça, você acaba derrubando todas as outras. E Chung é assim como o Trey Flowers, eu coloco eles dois quase no mesmo patamar, é um dos jogadores que nossa defesa depende mais, porque ele literalmente não faz tudo. Ele joga como linebacker, ele joga ali na linha de scrimmage, ele joga como safety marcando terreno, ele não faz tudo e consegue fazer basicamente tudo bem. Só que quando você tem lacunas em outras posições, como a gente tem na de linebacker, isso acaba afetando o jogo de toda a unidade defensiva da equipe.
Então é uma coisa assim que, sinceramente, eu não sei como os Patriots podem melhorar, porque pelo material humano que a gente tem, eu não vislumbro alguma mudança significativa. O time que foi montado para essa temporada já bateu nessa tecla, não fez as contratações necessárias pro front seven. Eu também não vejo nenhum outro linebacker, talvez só o Navarro Bowman como free agent aí que possa agregar alguma coisa. Então assim, é uma situação que a gente vai ter que conviver no decorrer da temporada e torcer para que os três nomes ali do grupo linebacker, o Roberts, o Hightower e o Van Noy, estejam inspirados como eles tiveram contra o Miami Dolphins, porque senão vai ser uma complicação retada. E eu mencionei no meu comentário anterior sobre o ataque, que ainda tinha muito teto para atingir, o time ainda tinha muito mais potencial para produzir. Já com a defesa eu penso o contrário. Para mim o teto dela é baixo e eu não sei até quando ela pode elevar mais. Por que disso tudo? Para mim, a questão do linebacker. Principalmente, a gente tem, vamos pensar. Hightower, que a gente já até falou aqui nas últimas semanas, não é mais o jogador rápido, veloz para fazer isso tudo sozinho. A gente tem o Roberts, que quando acerta o gap, como vou mencionar o Sidney aqui, quando acerta o gap é uma maravilha. Quando erra o gap, acontece aquelas coisas que a gente já viu. E não consegue marcar. Tem o Van Noy, que é o mais rápido deles, assim, e até pode conseguir marcar, mas não é a melhor coisa dele. E outra, tá sendo usado muito para fazer a pressão, para tentar ajudar os linhas de defesas para chegar na pressão. Se eu não me engano, de novo, eu não fiz ainda a minha planilha depois desse jogo, mas se eu não me engano, o Van Noy é um dos caras que mais pressionou até agora de todo o front seven. Então o Van Noy tá sendo usado nisso, que é o que tentaram usar com o Hightower no passado e não conseguiram, não dá, então tá tendo que ser o Van Noy. E tinha o Bentley, que estava marcando running backs e sendo um cara mais veloz ajudando no cover. O Bentley machucou, tiveram que trazer o Chang, cara. Tá claro, não tem ninguém pra pôr. Tiveram que... Olha o highlights. O Chang jogou basicamente como um linebacker ontem, no lugar do Bentley, porque não tem outro. E aí você tira o Chang da função dele e põe ele de linebacker, tendo que cuidar de jogando muitas vezes na linha de scrimmage e tendo que cuidar de running back, por exemplo... Vai sobrar o tight end. Colocou o Devin McCourty. O Devin McCourty tomou um baile dele, cara. Precisa de linebacker esse time pela 45ª vez, cara. E só um comentáriozinho pra concluir esse raciocínio dos linebackers. Acho que os Patriots até iam tentar outro jogador ali para a função do Jamal Bentley, que era o John Simon, que atuou como defensive end na partida contra os Dolphins e estava jogando como middle linebacker no comecinho da partida até se lesionar, mas se lesionou logo nos primeiros minutos do jogo e a gente não pôde mais ver dele. Então eu até acho que o plano inicial poderia não ter sido colocar Chang como MLB, mas só que devido à lesão do John Simon, acabou tendo que acontecer isso porque a gente não tem nenhum outro nome. Assim, deixando claro, o Chang não jogou, não fez só isso. O Chang fez de tudo, ele marcou tight end, como o Arthur falou, ele foi buscar água, enfaixou a perna do cara que machucou, tudo que precisou, os caras colocaram o Chang pra fazer. Mas nos 3 touchdowns... Até Kung Fu, até lutar ele teve que lutar. Mas nos 3 touchdowns que a gente toma, o Chang não está fazendo a função que ele deveria fazer. E aí abre o buraco, não tem como. E por que eu falo disso tudo também? A questão da secundária. A gente tem o Gilmore com 125 jardas cedidas, que é 11,8% do total das jardas que a secundária cedeu. E a gente tem o Jason McCourty com 133 com 12,5%. Arthur, alguém vem falar pra mim que o problema dessa defesa é o Gilmore. E ponho agora, o Jason McCourty não tá vendo o mesmo jogo que a gente, cara. Pois se a gente for reclamar de alguma coisa da secundária, talvez ali só o McCurry, o Devin marcando tight ends, e a questão no slot com o Jonathan Jones, que continua cedendo muito passe. Mas vir reclamar de Stephon Gilmore e Jason McCurry após os números que a gente passou, e após até vê-los em campo, estão fazendo o papel deles muito bem. O Gilmore na partida contra os Colts só cedeu 2 recepções e desviou 3 passes. Então assim, foi uma belíssima atuação do camisa 24,
Claro que muita gente tá pegando o pé dele por essa questão das faltas que ele comete, e eu concordo nisso, realmente é um quesito que ele tem que melhorar, comete muitas flags durante a partida, mas só que ele e o Jason McCurry estão longe de ser nossos problemas. E outra também, né, Arthur? Não pode esquecer que o Gilmore virou o corner 1, ele enfrenta o receiver 1, e ele tá com números melhores do número que ele tinha no ano passado com corner 2 e os números que o Butler tinha no ano passado como corner 1. A gente fez um texto esses dias aí mostrando que os números do Gilmore estão comparados com o do Darrell Reeves no começo da temporada e até na projeção de quando o Rivers veio jogar com a gente. Concordo com você e com quem fala. Sim, a coisa que o Gilmore mais precisa arrumar agora é essas faltas que ele faz besteira, holding, essas coisas que acaba atrapalhando muito no drive. Mas o Gilmore como corner, na boa, gente, vocês estão indo pela emoção porque vocês não gostam dele pelo dinheiro que ele ganha. Olha ali nos números, olha o que o cara tá fazendo. Tem 50%, acho que até menos bobear, de passes cedidos. Isso é um número bom, sim, principalmente quando a gente fala de Patriots. O Eric Krause, parceiraço nosso aqui desde sempre manda pergunta pra gente. Obrigado, viu, Eric? Ele manda aqui pra gente: Arthur, o que será que vem acontecendo com o time como um todo, onde erram tanto nas fundamentações básicas do jogo, como proteção de bola, tackles, holdings e outras faltas? Nem parece ser o Pats, já que éramos conhecidos por forçar turnovers. Pois é, né, meu? Não é de agora, né, Arthur? Dos últimos, a gente até fez um texto tá no site, vou pôr o link aqui também para quem quiser ver, nessa questão dos turnovers. Até puxando de 2015 para frente, como que estão os números comparados com esse ano, tanto na defesa quanto no ataque. Vale a pena, quem está curioso ali, vale a pena dar uma lida lá. Éramos melhores, Arthur, mas 2018, comparado com os outros anos, a defesa está forçando sim, cara. O ataque é um problema, mas a defesa vem forçando turnovers e o número é melhor. A média de turnovers por jogo aí é melhor desde 2015 para cá, tanto interceptação quanto fumble. Isso está acontecendo. Se tem uma coisa também que a gente não pode reclamar dessa defesa, é isso, que eles estão conseguindo roubar a bola, né? Sim, talvez o saldo de turnovers que esteja um pouco enganando a torcida, porque a defesa vem sim forçando muitos takeaways dos times adversários. Se eu não me engano, no seu texto são 1,2 interceptações por jogo em 2018, ou seja, é um número, basicamente, a gente não pode pedir mais que isso. A gente não pode pedir para o quarterback adversário ser interceptado 4 vezes em uma partida. Isso é utopia. E também está conseguindo forçar fumbles. O que acontece é que o ataque também está cedendo muitos turnovers. Só em 2018 já são 9 cedidos, sendo que em 2017 foram 12 no ano todo. E o principal problema disso acho que começa com as interceptações de Brady. Mas só que nessa partida contra os Lions, eu gostaria de tirar um pouco o do camisa 12 da reta, porque as duas não foram culpa dele. A primeira foi um drop bizarro de Chris Hogan, e a segunda, que no meu ver até poderia ser marcado um fumble, mas só que também foi culpa de recebedor, foi culpa do Gronk. E o Eric fala aqui dessa questão no todo, né, de cometer falta, essas coisas. É engraçado, né, tipo, a off-season que a gente vê o Belichick ser menos Bill Belichick, ser um pouquinho mais solto, os Patriots têm problema com ceder a bola. Será que precisa o Bill Belichick voltar a ser aquele velho chato ranzinza nível Bill Belichick pra esparar, Arthur? Será que é isso? Tem alguma relação, cara? Então, time que tá ganhando não se mexe, né? Se voltar aquele modo do Bill Belichick super general, e isso der jeito no time, apesar de, obviamente, os jogadores não gostarem tanto desse estilo, porque é um nível de cobrança absurdo, mas caso dê resultado, pra gente que é torcedor, tá valendo. Alguma coisa precisa ser feito, que esse ataque tá bobeando, como eu falei. E o Arthur falou aí, quando a gente olha na diferença dos números, não é bom, mas por culpa do ataque, não por culpa da defesa. Todo mundo preocupado, Arthur, com o próximo jogo. A verdade chegará a New England. Vem Kansas City Chiefs.
e agora não tem como fugir mais. Qualquer coisa que podia ter passado, passou, e agora vem Kansas City Chiefs em casa pra gente enfrentar. Primeira coisa, Arthur, que eu queria falar disso é, a gente, e normalmente o Bill Belichick se aproveita muito bem disso, a gente tem aí um tempo gigante, vários dias para se preparar para esse jogo. Então vamos ver como que eles vão fazer, como que eles vão usar esses dias para esse Chiefs, que é só no outro domingo, né, cara? Sim, os Chiefs jogam nesse domingo uma partida dificílima contra o Jacksonville Jaguars, um jogo interessante que eu vou querer muito ver. Não sei se vou conseguir, mas vou tentar ver, vai passar na ESPN. Tem tudo para ser uma partidaça. E é o melhor time da AFC no momento, a equipe que tá voando, com o Patrick Mahomes surpreendendo todo mundo, um braço super potente, tá lançando até de esquerda o Mahomes. Então, assim, ele tem mais passos completados de esquerda do que interceptações na temporada. É uma coisa assombrosa. E os Chiefs jogando não só em New England, mas jogando contra os Patriots, vencendo o calo no nosso sapato. E eu acho que o Bill Belichick ainda tá meio que, assim, querendo uma revanchezinha do jogo de abertura da temporada passada, que os Chiefs botaram água no nosso chopp, nossa entrega dos banners. Eles acabaram metendo 40 pontos na nossa defesa. Brady também deve estar com esse espírito um pouquinho de revanche. Gronk, que foi anulado naquela partida por Eric Berry, também deve querer mostrar serviço. Então tem tudo para ser um jogão. Lembrando que é Sunday Night Football com transmissão da ESPN. Eu acho que a gente vai conseguir descobrir a força desse time, pelo menos agora, porque o que a gente tá vendo tem tudo para ser muito difícil pra gente. Pelo menos essa é a minha opinião. Duas coisas dos dois lados aí que me preocupam, Arthur. É isso que você falou do Gronk ser muito bem marcado pelo Eric Berry. Então não é nem questão de tirar um cara a mais. O Eric Berry pode conseguir dar conta do Gronk, e aí sobra um jogador a mais, e isso pode ser um problema pro ataque. E principalmente na defesa, o que a gente acabou de falar aqui o programa inteiro nessa parte da defesa, que a gente viu contra os Colts e que pra mim vai ser potencializado contra os Chiefs, Arthur. Se tiver que pôr o Chung pra cuidar do Kareem Hunt, que foi um dos que destruiu a gente o ano passado, porque a gente não tem linebacker pra cuidar do running back veloz como aquele. Aí vai ter que tirar o Chung pra cuidar do running back, e vai pôr o McCourty, que não conseguiu parar o Colts, pra cuidar do Kelce. Ferrou, né? Não pode repetir essa fórmula que deu errado contra os Colts. A gente fez o Eric Ebron, que é um bom tight end, mas só que o Travis Kelce é de um nível ainda mais superior. É um jogador que também costuma ser um carrasco para os Patriots. Então o New England tem que ficar bem atento a isso. E tirando esse aspecto do jogo em si, é uma partida muito importante também para o quesito tabela. Os Chiefs estão 4-0, podem chegar para enfrentar New England com o recorde de 5-0. Ou seja, é um jogo ali que, se a gente perder, a gente vai somar nossa terceira derrota na temporada. E para passar esse time, a gente precisaria de 4 jogos. O Chiefs precisaria perder 4 partidas e a gente basicamente vencer todas no restante do calendário, porque no critério de desempate, o primeiro é confronto direto. Então, é uma partida importantíssima, tanto no aspecto moral da equipe, que vem de uma derrota acachapante na semana 1, no último jogo contra o Chiefs, naquela abertura de temporada, tanto no aspecto assim, psicológico dos jogadores, de saber até onde nosso time pode chegar. Isso também é importante para a torcida dos Pets, que vai ver agora enfrentando um time de alto padrão, e também por o quesito tabela. Temos alguns dias para nos preparar para esse jogo também, não só eles, a gente tem que se preparar. Então é isso, senhoras e senhores, muito obrigado de novo pelos números, pelo apoio de sempre. A gente vai estar aqui para falar de Patriots e Chiefs, com certeza que é o grande jogo até aqui dos Patriots, o que vai mostrar pra gente o tamanho desse time, o quanto esse time é bom ou o quanto esse time é ruim. Certo, senhor Arthur? Vote com consciência, vote certo, todo mundo, é importante pra todo mundo. Para um pouquinho, esquece, é bom que não tem peitos, e vamos pegar agora e vamos pensar um pouquinho pra gente votar pra transformar esse Brasil em algum país que realmente presta. Beleza? Obrigado, cara, até a próxima. Beleza, Felipe, um abraço a todos, galera patriota. Bom domingo de eleição pra todo mundo e também bom descanso. A gente tá aí nessa mini bye week e tomara que tudo dê certo contra o Kansas City Chiefs e esses Patriots voltem a mostrar esse empoderamento na AFC. Abraço.
We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old Clutch Vinatieri.